Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa nona aula do curso de Álgebra Linear. Na aula de hoje, aprenderemos um método para a resolução de sistemas de equações lineares. Inicialmente, definiremos o que são operações lineares. Em aulas anteriores, demonstramos como é possível resolver um sistema de equações lineares efetuando operações com as equações do sistema, de modo a isolar suas incógnitas. Agora, expandiremos esse conceito trabalhando com matrizes. De forma geral, podemos efetuar três tipos de operações elementares com matrizes. O primeiro delas é a permuta da iésima e jésima linhas. É denominada pela letra Li maiúsculo pela seta Lj. Por exemplo, o símbolo L2 seta L3 indica que eu estou trocando a linha 2 pela linha 3. Ou seja, dessa matriz original, eu peguei a linha 2 e substituí pela linha 3. A segunda operação é a multiplicação da iésima linha por um escalar não nulo, k. Então, Li torna-se k vezes Li. Por exemplo, L2 torna-se menos 3L2. Nossa matriz original, a linha 2, torna-se menos 3 vezes 4, menos 12, menos 3 vezes 1, 3. Então, eu substituo a segunda linha por essa operação, menos 3 vezes a segunda linha da matriz original. A terceira operação elementar é a substituição da iésima linha pela iésima linha mais k vezes a jésima linha. Ou Li torna-se Li mais k vezes Lj. Por exemplo, L3 torna-se L3 mais 2 vezes L1. Vamos lá. Essa é a nossa linha 3. Então eu vou substituir ela por ela mesma mais 2 vezes L1. Quem é 2 vezes L1? L1 é 1 e 0. Então 2 vezes aqui vai ficar 2 e 0. Se eu somar 2 e 0 com menos 3 e 4, 2 com menos 3 vai ficar menos 1, e 0 com 4 vai ficar 4. Então a matriz fica dessa nova forma. Então essas são as três operações elementares com matrizes. Vamos trazer mais alguma definição. Se A e B são matrizes M por N, dizemos que B é linha equivalente a A se B for obtida de A através de um número finito de operações elementares sobre as linhas de A. Ou seja, se a partir de B eu consigo obter A por meio das operações elementares apresentadas, então eu digo que B é linha equivalente a A. A notação utilizada é essa aqui. Então podemos introduzir o seguinte teorema. Dois sistemas que possuem matrizes ampliadas equivalentes são equivalentes. E daqui entendemos como é que essas operações elementares se aplicam na resolução dos sistemas de equações lineares. Dessa forma, é possível realizar operações sobre a matriz ampliada de um sistema de equações lineares, tornando-o mais simplificado, fazendo com que apresente uma forma mais conveniente de ser resolvido. Esse procedimento pode ser ilustrado na aula 7, em que foi resolvido o sistema de equações por meio de operações nas equações do sistema e, ao mesmo tempo, foi apresentado as transformações que aconteciam na matriz ampliada do sistema. Vamos a um exemplo. Eu digo que essa primeira matriz ela é equivalente a essa segunda, pois, se eu realizar uma série de operações, eu consigo encontrar a segunda a partir da primeira. Por exemplo, substituindo a linha 2 pela linha 2 menos 4 vezes a linha 1, eu chego à seguinte matriz. A linha 2 foi substituída pela linha 2, a própria linha 2, menos 4 vezes a linha 1. Que é a linha 1, 1 e 0. Menos 4 vezes a linha 1 vai ficar menos 4 e 0. Então, menos 4 com 4, 0. 0 com menos 1, menos 1. Então, 0 e menos 1. Então, fica com essa nova configuração. Agora, eu substituo a linha 3 pela linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Aqui vai ficar 3 vezes a linha 1 é igual a 3, 0. Menos 3 mais 3 vai ficar 0. E 0 com 4 vai ficar 4. Então, o sistema vai ficar assim. Agora, eu vou substituir a linha 2 por menos 1 vezes a linha 2. Então, o menos 1 aqui fica 1 positivo. Agora, eu vou substituir a linha 3 pela linha 3 menos 4 vezes a linha 2. Então, 4 vezes a linha 2 é igual a 0 e 4. Então, a terceira linha menos 4 vezes a linha 2 vai ficar igual a 0 e 0, que é exatamente o que aparece na última equação. Então, eu consigo chegar nessa matriz realizando uma série de operações elementares sobre essa matriz. Logo, eu digo que as duas são linhas equivalentes.
forma de escada ou forma escalonada. Essa é uma forma conveniente de escrever as matrizes em um sistema de equações lineares. Eu digo que uma matriz ela é reduzida na forma de escala se ela atender a algumas condições. Primeiro, o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é 1. 2. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha tem todos os seus outros elementos iguais a 0. Toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas, com pelo menos um elemento não nulo. Isso é que seriam linhas não nulas. Se as linhas 1 até R são linhas não nulas, e se o primeiro elemento não nulo da linha I ocorre na coluna KI, então K1 é menor do que K2, que é menor do que KR. As condições apresentadas anteriormente impõem um formato particular à matriz. O formato pode ser visto na figura ao lado. A parte denotada em branco representariam valores zeros. Já a parte rachurada indica o início de elementos não nulos. Note que o formato justifica o uso do termo forma de escada ou forma escalonada. Por fim, podemos definir o seguinte teorema. Toda matriz AM por N é linha equivalente a uma única matriz reduzida na forma de escada. Como vimos nos slides anteriores, existem várias matrizes equivalentes possíveis para uma determinada matriz. Contudo, esse teorema nos garante que existe apenas uma matriz na forma de escada que representa essa matriz original. No caso, poderá ser nossa matriz expandida do sistema. Vejamos alguns exemplos. Sejam as matrizes a seguir. Vamos verificar se elas são matrizes escalonadas ou não. Vejamos a primeira matriz. Primeiro vejamos o seguinte. Na quarta linha, na terceira coluna, está o primeiro elemento não nulo dessa linha. Contudo, a segunda condição diz que os demais elementos dessa coluna, o primeiro elemento não nulo, deveriam ser zero. Contudo, o elemento da segunda linha, terceira coluna, é menos 1, é diferente de zero. Logo, isso não é uma matriz na forma de escada, pois viola a segunda condição. Vamos olhar a segunda matriz. Note que aqui nós temos o nosso primeiro elemento não nulo. E de cara a gente já tem uma inconformidade. Esse elemento, o primeiro elemento não nulo, ele deveria ser igual a 1. No caso, ele é igual a 2. Então nós já violamos aqui a primeira condição. Por fim, ainda temos uma segunda inconsistência. Na segunda linha, o primeiro elemento não nulo aparece na primeira coluna. Contudo, na linha anterior, o primeiro elemento não nulo aparece na segunda coluna. Logo, como o primeiro elemento da segunda coluna aparece numa coluna anterior ao elemento da primeira linha, isso viola também a quarta condição. Então, isso não é uma forma de escada, pois eu violo as condições 1 e 4. Vejamos agora essa terceira matriz. O principal problema aqui é que eu tenho uma linha totalmente nula e ela está acima das linhas de uma linha não nula. Logo, essa linha deveria estar abaixo de todas as outras. Então, eu violo uma das condições. Outra condição que foi violada é que, mais uma vez, o primeiro elemento não nulo de uma das linhas é diferente de 1. Dessa forma, eu violo as condições 1 e 3. Então, essa matriz também não está na forma de escada. Por fim, essa última matriz representa, sim, um formato escalonado ou forma de escada. Note que os primeiros elementos, né, são 1. Eu tenho uma linha nula, mas ela está abaixo de todas as demais. E eu obedeço também a ordem, né, das colunas em que os primeiros elementos não nulos aparecem. Dessa forma, eu tenho aqui sim uma representação na forma de escada. E é isso, por hoje é só. Muito obrigado.